Olá, tudo bem? Temos uma mensagem aqui abençoada. Deus tem uma mensagem poderosa para nós aqui nessa noite de segunda-feira. Uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 21. A partir do versículo 8, a palavra de Deus relata para a gente o que aconteceu com Ismael, o filho da serva, da escrava de Abraão. Não era o filho da sua esposa, Ismael. O que aconteceu com ele e com a serva Agar. E temos algumas lições, porque Agar e Ismael, filho bastardo, vamos dizer assim, eles foram lançados para o deserto. E chegando no deserto, nós temos algumas lições para aprender com Agar. Porque a Bíblia diz no capítulo 21, a partir do versículo 15, que faltando água do odre, ela lançou o moço debaixo de uma árvore. O cenário é uma mãe e um filho que foram lançados no deserto de Berseba e a água havia acabado. Quando a água acabou, a Bíblia diz que Agar, obviamente, lançou o filho na sombra. E no versículo 16 diz que ela afastou-se dele, a uma distância de um tiro de arco, sentou-se à frente, porque Agar, ali nós temos a primeira lição, ela tinha um grande problema, assim como nós enfrentamos, e nesse período, então, a gente tem enfrentado várias situações difíceis em que a gente precisa tomar decisões acertadas para nós não sermos consumidos pelas nossas emoções, pela nossa forma de agir. E aqui Agar, ela toma uma decisão de fugir. Ela se afastou. A Bíblia diz que ela se afastou do próprio filho porque ela não quis ver morrer. Ela entendeu e ali ela bateu o martelo de uma sentença de morte para ele, esquecendo que existe um Deus todo-poderoso, esquecendo que ele jamais a abandonaria. Inclusive, na outra vez, no capítulo 16, aqui no livro de Gênesis, quando ela foi pela primeira vez ao deserto, grávida de Ismael, Deus já tinha dito que ele seria com um menino, e ela esqueceu das promessas nesse momento. Ela só olhou ele sem água, num calor escaldante de um deserto. A desidratação é muito rápida. Ismael era um adolescente e ela não queria ver o filho dela morrer daquela forma, então ela fugiu do problema. E aí essa é a primeira reflexão que a gente toma com Agar, que a gente precisa se lembrar das promessas de Deus diante do problema, jamais fugir. Podemos enfrentar de que forma? Orando, clamando, pedindo socorro a Deus. Senhor, me ajuda a enfrentar esse problema. Deus, eu não estou conseguindo gerir as minhas emoções. Senhor, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo morte diante dos meus olhos e eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja comigo, me fortalece, me dá tudo aquilo que eu preciso para enfrentar essa tempestade. E Agar não tomou essa decisão. Ela se afastou para não ver o menino morrer. Então isso foi uma atitude de quem realmente não tinha sua confiança em Deus. Esse é o versículo 16. Ela se assentou à frente porque ela não queria ver o moço morrer. A Bíblia diz que ela elevou a sua voz e chorou. Ela deve ter berrado, gritado num ato de desespero, que eu e você, todos nós podemos passar por momentos e situações, ou já passamos, de choro. A gente só não pode esquecer quem é o nosso Deus, não permitir que o problema nos consuma, e sim que a gente diga para o problema quem é o Deus que a gente serve. No versículo 17, ainda do capítulo 21, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do moço. Preste atenção que a Bíblia não diz que Deus ouviu a voz de Agar, o choro, a gritaria. Deus, ele se compadece de desespero, de emoções todas confusas, de gritaria. Isso não é algo que atrai ao coração de Deus. Deus conhece exatamente o nosso choro de clamor, o nosso choro de humildade, o nosso choro de dependência, o nosso choro em que a gente coloca a soberania de Deus acima de tudo na nossa vida. Então a Bíblia diz que Deus ouviu o choro de Ismael, um choro talvez de sede, do físico dele abalado, e por isso ele chorou, que ele sentiu na pele. Então isso é tremendo. Deus, ele ouve o nosso choro, um choro que brada por ele, anseia pela sua presença, anseia pela sua ajuda, pela sua mão poderosa. E o anjo de Deus bradou a Agar desde o céu e disse, foi lá com ela e disse o anjo de Deus, não temas, porque Deus ouviu a voz do moço deste lugar onde está.
Então essa palavra hoje é muito para nós. Que o nosso choro seja um choro de clamor aos pés do Senhor. Que a gente não fuja dos problemas, mas que a gente clame no lugar certo, que a gente grite e vá aos pés de Deus com lágrimas de socorro, de pedido de ajuda e não de desespero, de meu Deus, eu vou morrer. Não, a morte, ela não pode nunca, essa realidade da morte nunca é maior daquele que venceu a morte, que é o Deus que nós servimos. Isso é tremendo, esse ensinamento. E a última palavra que eu quero deixar é levanta-te, versículo 18. Olha o que Deus falou para ela. Além do anjo ter dito não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, no versículo 18 diz levanta-te e levanta o moço, toma ele pela sua mão, porque eu farei dele uma grande nação. Olha só o que Deus está dizendo para mim e para você. Levanta, Letícia, levanta você aí, diga para você mesmo, coloque seu nome, levanta, levanta. E depois que você estiver erguido, porque Deus está te chamando para isso, você vai levantar outras pessoas. Recebe essa palavra aí. Deus quer te usar. Deus vai te aperfeiçoar e vai te usar para levantar pessoas nesses tempos difíceis. Deus coloca força aí dentro de você, o Espírito Santo brada a força dele dentro de você para você levantar outras pessoas. Recebe essa palavra no seu coração e seja instrumento poderoso de Deus nessa pandemia. Você é mais do que vencedor. O Senhor hoje nos ensina a enfrentar o problema. O Senhor hoje nos ensina que não adianta desespero sem pedido de socorro, sem reconhecer a soberania dele. E o Senhor nos ensina hoje que a gente precisa tomar a decisão de nós levantarmos a nossa vida, a nossa emocional diante dele, nosso espírito, e depois de estarmos de pé, Deus nos usará para levantar outras pessoas. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus e agradeço ao Senhor, toda a honra e glória seja para ele por essa palavra. Um grande beijo no coração.